Shalom pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre a construção nifal. A construção nifal é uma construção cujos verbos têm um significado, em geral, passivo ou reflexivo. Então vamos ver agora como se dá a conjugação dos verbos nessa construção. Vamos ver primeiro aqui o infinitivo, como é que é formado o infinitivo dos verbos nifal. Então nós temos aqui o modelo, aqui nós temos, representando esses quadrados, as letras do radical do verbo, e aqui nós temos as letras que vão indicar que o verbo está no nifal. Temos o lamed, que é comum a todas as construções. Agora, para indicar que o verbo está no nifal, no infinitivo, nós temos a consoante rei, e logo em seguida a consoante iod. E nós temos aqui as vogais A embaixo da primeira consoante do radical e a vogal E embaixo da segunda consoante do radical. Então vamos dar uma olhada aqui no verbo que está sendo utilizado como exemplo, que é o verbo romper-se, quebrar, que é o verbo leishaver. Então nós temos aqui o lamed, o rei, o iud e as três consoantes do radical. Vamos agora ver a conjugação deste verbo no presente em primeiro lugar. Como é que é formado o presente? Então a primeira coisa que você vai notar é o seguinte, é o que está escrito aqui em cima. Este grupo de verbos tem o prefixo num no passado e no presente. Então, sempre você vai começar a conjugar estes verbos com a partícula ni, o num e o som do hirik, ni. Todos eles, seja no presente ou no passado, irão começar com a partícula ni. E o que nós teremos aqui é o seguinte, na primeira consoante do radical, no caso do presente, vai ficar muda, e aqui nós teremos, embaixo da segunda consoante do radical, a vogal A. Então, eu passo a ter nishbar. Se você memorizar isso aqui, ficará fácil você memorizar todos os demais, seja no presente ou no passado. Então, ni, aqui mudo, nish, e aqui um A embaixo, bar, nishbar. Sendo presente, esse é o masculino singular. No feminino singular, eu tenho nishberet. O plural masculino eu tenho nishbarim, e o plural feminino eu tenho nishbarot. Essa é a conjugação do presente. Vamos ver o passado agora como é que fica. No passado também você vai pegar igual você fez aqui, ó. Começa com ni, essa consoante primeira do radical vai ficar muda, então nish, e aqui eu tenho um A embaixo da segunda consoante do radical. E depois eu completo com a partícula que indica a primeira pessoa. Então, na primeira pessoa do singular fica nishbarti. E aí, para as demais pessoas, você vai repetir a mesma coisa. Vai só mudar aqui a partícula que indica a pessoa. Nishbarta, segunda do masculino. Nishbart, segunda do feminino, singular. Terceira pessoa, nishbar. Para a terceira do feminino, nós temos nishberá. Primeira do plural, nishbarno. Segunda pessoa do plural, masculino, nishbartem. Segunda do plural feminino, nishbarten. E para a terceira pessoa, nishberu. Então, pessoal, observem aí que manteve-se aquela formação inicial de começar com ni e depois termos a vogal A embaixo da segunda consoante do radical. E aí, pessoal, para os demais verbos deste grupo, nós vamos usar o mesmo método que nós fizemos lá no verbo do exemplo. Então, observe aqui que todos eles estão no nifal. Como é que eu sei que está no nifal? Por causa do infinitivo aqui, ó. Além do lamed, eu tenho o rei e depois a consoante iod. Ó, em todos eles nós temos o mesmo formato. Então, vamos dar uma olhada aqui nesse verbo aqui, o verbo ficar, leishaer. Então, o que eu falei? Você vai tirar o lamed e aqui no início vai começar com ni.
Ni, agora essa consoante aqui vai ficar muda. Nish, e aqui eu vou colocar um A. Ar, nishar. Se fosse o presente, seria nishar, nisheret, nisharim, nisharot. Agora, no passado, pessoal, nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos começar com nish, colocar a vogal aqui, nishar, e agora vamos colocar as partículas. Ani, nisharti, ata, nisharta, at, nishart. E aí, então, você vai vir aqui para essa atividade e vai completar este quadro aí de acordo com o modelo que nós fizemos aqui nessa aula. Preencha este quadro aqui para você treinar de início a conjugação da construção nifal no passado. E aqui nessa parte de baixo, pessoal, apenas vai falar o que eu disse lá no início, que essa construção ela tem um significado passivo, porém alguns verbos podem ter um sentido reflexivo. E aqui nessa parte de baixo ele faz uma observação falando sobre a diferença do nifal com o particípio passivo de paal, que nós vimos na aula passada. Então dá uma olhada aí. Se você tiver alguma dúvida a respeito deste assunto ou de outra parte aqui desta lição, você vai deixar lá no grupo que eu vou esclarecer para você. Shalom!